amigos, eu me sinto em 2023 com mais uma notícia de o Santos indo atrás de um jogador africano que estava na Europa. Será que dessa vez acontece? Daqui a pouco a gente fala sobre isso e um pouquinho mais sobre outra coisa que a gente comentou na live desta manhã. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Se você não sabe, todo dia agora 10 da manhã, de segunda a sexta, na verdade, eu, Eduardo Jardim e Gabriela Brino fazemos uma live, por enquanto, pelo menos aqui no Eu Vim de Santos, estamos nos organizando, quem sabe em outro lugar, mas por enquanto é aqui, 10 da manhã, você se atualiza das notícias aqui no Eu Vim de Santos com nós três, e claro, normalmente, como sempre foi nos últimos 5 anos e meio, volto aqui no final de tarde, começo de noite ou quando necessário para fazer alguma análise, para comentar o que for preciso. E na noite desta gloriosa terça-feira, o que é preciso é comentar duas notícias. Uma já tem rolado há alguns dias, mas eu estava segurando para comentar, e a outra surgiu agora no fim de tarde. Vamos começar pela primeira. O Santos fez proposta, negocia e tudo indica que está muito próximo de ter o Wendel, atacante brasileiro, que está no Porto B há algum tempo, jogou a segunda divisão portuguesa na última temporada, foi 10º colocado com o time B do Porto. Salvo engano, quem deu a notícia em primeira mão foi o Wagner Frederico no canal dele, como é um canal e eu não tenho como ler, vou ler no GE só para me facilitar, e a Gabi Brino confirmou na manhã dessa terça-feira aqui no canal que sim, o Santos está próximo de concretizar essa situação. O problema o Santos está próximo de muita coisa, mas concretizar tá difícil. Cadê o Billy Bagre? Não apresenta nunca. O que está acontecendo? Por que ninguém dá notícia? Nada dessa situação. Fica aí a questão. Mas sobre o Wendel, o Santos faz proposta ao Porto por empréstimo do centroavante Wendel. Veja valores. Eu acho que a grande questão aqui são os valores. Eu não vou fazer uma análise profunda aqui porque é o que eu faço quando se concretiza. Mas enfim, um centroavante jovem que o Flamengo vendeu ao Portugal antes mesmo de estrear no profissional. Passou por 2 times menores de Portugal. Foi contratado pelo Porto, um dos gigantes. Mas tem 2 minutos mesmo, não é uma diminuição aqui, realmente tem 2 minutos no time principal, foi mandado ao Porto B, por lá ficou no último ano. E aí o Santos está disposto, segundo o GE, a pagar 500 mil euros pelo empréstimo. Olha só, o Peixe está disposto a pagar 500 mil euros por empréstimo, cerca de 3 milhões de reais. Esse valor seria abatido de uma eventual compra do jogador depois da cessão temporária. Tá, assim, a matéria não fala no tempo de contrato. A gente vai deduzir aqui, como está sendo no meio do ano, e na janela portuguesa, europeia, enfim, isso é começo de temporada, por um ano. Vou deduzir. 500 mil euros, por mais que seja abatido depois, é um valor alto por alguém que você não tem certeza, porque um cara, querendo ou não, nunca jogou no primeiro nível do futebol, em qualquer lugar. Se ele não jogou no profissional no Brasil e em Portugal só em times da segunda divisão, a gente não tem certeza de como ele funciona. Entendo que o Santos precisa de um centroavante. E aí eu entendo outra coisa, né? Até porque a questão do valor é isso. Você depois, segundo o GE, teria um valor total que variaria de 2 milhões a 3 milhões e meio de euros, dependendo de metas. Deve ser aquela famosa quantidade de atuações. Mas enfim, que você desconte 3 milhões de reais de quase 20, um pouco menos de 20 milhões de reais, é alguma coisa, mas é um valor alto. De qualquer maneira, é um valor alto, sendo só empréstimo, sendo a compra ao final. Mas me parece claro que esse é um tópico dentro do Santos, buscar o Wendel, porque, não sei se vocês viram, ele brigou, ou reclamou, melhor dizendo, publicamente do Porto recentemente, acho que foi semana passada, aí no Twitter, respondendo torcedores que faziam um popular, e aí, por que tu não tá jogando? Ninguém consegue entender, e, pô, complicado, em outras palavras mais fortes, se é que vocês me entendem, reclamou publicamente, mostrou-se insatisfeito publicamente com a situação no Porto. E aí pode ser Porto A ou Porto B. Os caras têm um time, pode mandar para o outro, pode levar de volta para o principal. É o famoso não usa no profissional, mas também não deixa sair. Então claramente ele quer sair. E aí querendo sair, um cara que não tem jogos nenhum em grandes ligas, pode ter sido oferecido ao Santos, a gente nunca sabe quem é oferecido e quem é analisado, mas ele pode ter sido oferecido ao Santos sob esse pretexto, né? É um cara que está buscando jogar em um lugar que lhe dê destaque. E hoje, se você é titular do Santos, é o jogo que quem liga para a Série B, quem liga a TV, né? Eu digo para ver a Série B, vai assistir.
dá para ser titular se ele estiver bem. O centroavante reserva não tá bem, que é o William, e o titular vive lesionado, que é o Furt. Então, assim, tem espaço para brigar por posição. Ele teria uma chance, talvez, de novo, não no primeiro nível, mas sendo empréstimo mais longo, ano que vem, jogando já um estadual, jogando uma Série A, uma Copa do Brasil. É um posicionamento, né, de carreira, é um rumo que ele tenta tomar na carreira que pode ser interessante para ele. E por isso eu toparia jogar no Santos, porque o Santos declaradamente está com dificuldades, né? Que jogador de alto nível quer vir jogar uma Série B? É difícil. Então você pode começar a buscar jogadores que querem reaparecer para o mercado. E alguém que está preso lá no Porto B e claramente quer sair, jogar no Santos hoje pode ser um caminho de interesse. Então, acho que o Wendel deve pensar nessa questão e o Santos pode se aproveitar desse momento. Se é bom ou não, não sei. De novo, estou só lendo e comentando situações da notícia. Nessa primeira parte que é mais teórica, parte prática de análise do jogador, a gente traz caso feche. Agora, no fim desta tarde, o Santos teve noticiado negociação com um jogador de Gâmbia, hein? Jogador de Gâmbia. Me lembrou François Camano. Estou digitando uma coisa aqui no meu computador para mostrar para vocês. Pronto, já digitei, eu queria falar. Gâmbia, que é... Eu estava esquecendo qual país que Gâmbia... Gâmbia é legal, vou ver se eu coloco o mapa aqui na edição. Gâmbia é uma linha reta que vai do mar ao meio de Senegal e ele é cercado completamente por Senegal, com um rio no meio, né? É fantástico. Gâmbia é um dos mapas mais legais que existem de países por aí. E Gâmbia está lá, no oeste africano. François Camarão, só para lembrar, de Guiné, tá? Não é de Gâmbia, porque é um atacante africano que está na Europa. Mas daqui a pouco a gente fala dele. Antes, claro, coloco na tela as possibilidades para você usar o cupom do Ouvinte Santos na GoCase. Pode ter, por exemplo, este glorioso carregador portátil do seu celular e outras coisas. Dá uma olhada em como você aplica o cupom Ouvinte Santos. Hoje mesmo, vieram perguntar mais uma vez lá no grupo dos membros do Eu Santos qual é o cupom de desconto do canal Eu Santos na GoCase. E aí, ó, quando você entrar no link que está na descrição ou no QR Code, vai chegar aqui no carrinho, depois de você escolher, por exemplo, o copo térmico, ó, listrado, bonitinho, vai abrir aqui no carrinho o cupom. É só colocar Eu Santos. Esse é o cupom, não é nada difícil. Lá na GoCase tem os copos térmicos, capinhas e tudo mais, garrafas, por exemplo. É só aplicar o cupom Eu Vim de Santos que já vem o desconto. Coisa simples, fina e fácil. Simples, prático, fácil QR Code para você abrir e olhar todos os produtos que está aqui na tela, tal como o link aqui embaixo na descrição deste belo vídeo. GoCase, tá bom? É ele, hein? É ele. Santos negocia com o atacante de Gâmbia que joga no Catar, Youssoufa Nijé. Eu tô chutando a pronúncia. Pode ser Nij. Eu vou chutar que é Nijé. Enfim, como você quiser. Nosso amigo Youssoufa Nijé. Gostei de falar assim, vou falar. Atacante de 30 anos, com poucos jogos pela seleção de Gâmbia, que é uma seleção fraca, e não é convocado atualmente, ele não é convocado desde 2022 já, com alguns anos de futebol português. Ele chegou ao Boa Vista em 2018, ficou lá até 2022. Foi emprestado para um time do Catar em seguida. Deixa eu só confirmar qual é esse glorioso time do Catar. O Al Markia. Na verdade, é esse mesmo. O Al Markia. Ah, não, foi na última temporada. Ele foi em 23 para o glorioso Al Markia do Catar. Ele que foi revelado pelo glorioso Real de Banjul, lá de Gâmbia. Ainda jovem, com 19 anos, foi mandado para o Rabat, em Marrocos. Ficou um bom tempo lá no Rabat, até ir para o Boa Vista de Portugal. Jogou alguns anos na primeira divisão portuguesa, né? Tem mais experiência na primeira divisão que o Wendel, mas nunca foi um grande jogador em termos de destaque, tanto que tem pouquíssimas partidas, 6 jogos só, pela seleção de Gâmbia, que é uma seleção muito fraca. Foi convocado algumas vezes em 19, 21 e algumas vezes também em 22. Em 2023 não foi nem esse ano, e esse ano Gâmbia jogou, né, a Copa Africana de Nações, perdeu os 3 jogos na primeira fase, minto, foi eliminado na primeira fase, mas chegou a ganhar um jogo. E nas eliminatórias da Copa tem uma vitória. Ah, não, peraí, eu tô vendo a vitória aqui.
nas eliminatórias. Na Copa da África eu sei que foi eliminado cedo, mas ele não jogou de qualquer jeito e nas eliminatórias para a Copa de 2026 tem uma vitória e 3 derrotas, está no grupo da Costa do Marfim e do Gabão, que estão na frente neste momento. Ou seja, é um atacante que não joga numa seleção de baixo nível. O Camarão jogou a Copa Africana, hein? Por Guiné, fica a informação aí. Mas o nosso glorioso Niger, não. Vamos ler essa matéria. É um cara que não tem grande destaque internacional, né? Aliás, antes de ler a matéria, até fácil. Por que eu estou citando essa relação com o Camarão? Não só por ser um africano jogando na Europa e no Catar, né? O Camarão foi para o Catar depois. Catar? Ele foi para algum lugar aí depois? Do François Camarão. Ele foi para o ABA Club. Ah, não, ele foi para a Arábia Saudita. Futebol do Oriente Médio. E. Porque também foi na janela, né? Do meio do ano, começo de temporada lá na Europa. Você vai achando alguém que possa topar essa aventura de vir para o Brasil. Talvez oferecimento de empresário, talvez aquela observação de mercado, ok, pode ser, mas é diferente, é curioso. Mas, diferentemente do ano passado, eu não acho que o Santos precise se desesperar. Ano passado, Camanô, o próprio Furt, cara, e outros nomes começaram a ser. Morelos, né? Acabou sendo o símbolo principal disso. Começaram a ser contratados meio na pressa pela situação de desespero. Eu acho que o Santos não precisa se desesperar nesse momento. Mas tá aí o glorioso Niger. Vamos ler a matéria do Globo Esporte. O Santos negocia a contratação de Youssoufa Niger, 30 anos. Jogador de Gâmbia, está atualmente no Al-Marquia do Catar com contrato até junho do ano que vem. Mas pode reforçar o Santos já nesta janela. Os moldes da proposta ainda não foram revelados. Niger tem tudo que eu falei agora, umas passagens por aí. O Santos buscou informações sobre ele antes de abrir a negociação com o clube do Catar, ou seja, a negociação já foi aberta. Ele pode jogar pela ponta também, apesar de ser centroavante. Então vai em busca de centroavante. Será que um anula o outro? Será que os dois servem para a mesma coisa? Ele ou ainda não digo. Não sei. Anula no sentido de contratou um, não traz outro. Foi analisado, segundo a matéria, por Fábio Carilli e sua comissão técnica, e eles teriam buscado informações lá em Portugal e também no Catar com números que agradam. Tem um bom número de gols, né? Foram 10 gols e 26 jogos na última temporada, poucos jogos no Catar, você joga muito pouco. Cara, vou ser bem sincero, não vou chegar aqui e falar, nossa, super me agrada, que contratação. É diferente, é engraçado, eu gosto dessas coisas, mas eu precisaria realmente sentar e analisar se o camarada lá de Gâmbia, que não joga na seleção de Gâmbia, e estava no Catar, que é um futebol muito menos intenso, que os caras mal treinam porque não conseguem treinar de dia, jogam pouco, né? Acabei de falar, 26 partidas só na temporada. Se valeria a pena trazer para cá, ainda mais sem saber os moldes. Se for um contrato longo, se for um contrato, o Ney tá vindo ano que vem, não quer aproveitar essa aventura, é Série B. Por que um cara vai sair do Catar, onde com certeza ele ganha rios de dinheiro, para vir para a Série B? É curiosa essa situação, mas eu trago, né? Noticiário, a gente traz aqui a análise. E aí, conhece o Niger? Conta pra gente no comentário. Eu tô falando errado o nome dele? Conta pra mim também, que eu não faço a menor ideia. Beijo, até mais, tchau.